O Brasil é um berço de criatividade, mesmo que nem sempre a gente valorize ou conheça tudo que foi criado aqui. Você sabia que muitas das invenções que usamos até hoje foram criadas aqui no Brasil, por brasileiros? E algumas delas mudaram o mundo, mesmo que nem todo mundo saiba disso. Então no vídeo de hoje, vamos te mostrar as invenções feitas por brasileiros. Salve, salve rapaziada, meu nome é Digo Black e esse aqui é o canal Espalhável. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as invenções feitas por brasileiros. Você conhece alguma invenção feita por brasileiros ou Bruno Fabio? E aí, invenção de brasileiro? Eu acho que a caipirinha é uma, né? A caipirinha, exatamente. Temos o brigadeiro. Temos a coxinha. Temos a coxinha. Temos várias invenções feitas por brasileiros, mas hoje a gente vai falar das invenções mais, como é que eu posso dizer? Antigas assim, né? Porque essas daí também são antigas, mas vamos falar de muita coisa antiga feita por nossos brasileiros. E hoje, qual que vai ser a meta de like pro vídeo de hoje? Eu quero aí 1000 likes no mínimo, né? 1000 likes, porra, aí ó, meta forte pra vocês. Joguei sempre no peito de vocês pra vocês bater a meta de like que vocês sempre batem. E também quero que vocês se inscrevam no canal, ativem as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos. E sem mais delongas, bora pro vídeo. Na nossa primeira posição, a gente vai falar sobre o avião. Muitos de nós sabe, né, conhece a história do Alberto Santos Dumont, que fez, né, o seu famoso avião 14 bis. Este avião, né, é considerado por muitos como o primeiro avião a decolar por meios próprios. Isso é porque o Dumont queria criar uma máquina mais leve que o ar, capaz de voar sem ajuda externa. Só que desde criança, né, ele já era fascinado por balões e também máquinas. Então aquilo ali já estava meio mexendo na cabeça dele para poder criar algo muito engenhoso. Então, estudando lá na França, né, ele começou a desenvolver dirigíveis e mais tarde aeronaves mais pesadas que o ar. Olha só, galera, ele meio que se contradiz aqui, né, porque ele queria fazer algo mais leve do que o ar e acabou fazendo algo mais pesado do que o ar, porque os materiais da época, né, não condizia com o que ele queria. Com isso, então, ele fez algo que no mundo todo, né, ficaria famoso, especialmente na aviação civil e também militar. Só que um problema, né, que para muitos até parece ser uma burrice, foi que Dumont não patenteou as suas invenções. Ele acreditava que a ciência deveria ser livre, então ele não queria nenhuma, digamos, reconhecimento próprio, ele queria que todo mundo usufruísse daquela ideia dele. Então com isso, né, surgiu uma grande polêmica entre seu invento e os irmãos Wright. Conhece os irmãos Wright, Fabio? Esses caras aí são uma farsa, né? Porque os irmãos Wright meio que fizeram uma catapulta, né? E falaram que era um avião, né? Exatamente isso. Os irmãos, né, na época, eles também eram inventores lá dos Estados Unidos e eles também estavam envolvidos na aviação. E como o Fabio falou, eles usaram meios externos para poder fazer com que a invenção deles desse certo. Com isso, então, até os dias de hoje, né, existe uma disputa histórica entre os irmãos e o Santos Dumont para ver quem é o verdadeiro pai da aviação. Vale destacar, né, que os irmãos Wright voaram antes, né, do que o Santos Dumont, que aconteceu em 1903, e eles fizeram, né, isso em segredo e com auxílio externo, como o Fabio falou. Só que o Santos Dumont realizou o voo público, sem truques e com testemunhas oficiais. O voo histórico do 14 bis ocorreu em 23 de outubro de 1906, 3 anos depois do que os irmãos Wright, no campo de Bagatelle, lá em Paris. Os princípios ali usados por Dumont são fundamentais na aviação moderna hoje em dia. E uma curiosidade é que o Santos Dumont criou o primeiro hangar da história e também foi o primeiro a usar roupas funcionais para voar. Olha só, Fabio, o Santos Dumont desenhou os trajes da aviação. Os primeiros trajes de aviação, né? Então, aqui, eu acho que isso aqui só tem essa confusão porque eles são americanos e o Santos Dumont é brasileiro, né? Exatamente isso, mano. Pô, se fosse o contrário, não tinha como. Os americanos iam falar, pô, mas tu criou uma catapulta. Pô. É verdade, eles iam descredibilizar totalmente o Santos Dumont, né? E tu já viu o Santos Dumont falando, ele fala que quem criou, né, óbvio que não é mais simbólico, mas fala que quem criou foi um cara que tem um vídeo até no YouTube, que ele subiu no alto da Torre Eiffel e ele bateu asa, achando que ele ia voar. E ele caiu e morreu, né? Morreu? Não, ele quase ultrapassou o chão, né? Porque realmente foi muito absurdo o que ele fez. E aí ele fala, pô, esse cara criou porque ele me mostrou como não fazer. Verdade, né? Então eu acho que os irmãos Wright é meio que isso também, né? Eles mostraram pro Santos Dumont como não fazer, né? Isso, é verdade. Tipo, meio que usufruir de uma ideia que já tava ali no ar, só que eles usaram apetrechos externos, né? E o Santos Dumont já foi mais, né, a fundo e tentou fazer o seu avião voar por si próprio, né? E tem até se eu não me engano, é um filme do Santos Dumont, que tem uma cena que mostra ele vendo um outro avião voar, depois do que ele tinha criado, que ele olha e fala assim, a merda que eu fiz foi presentear isso aqui pra humanidade, porque isso aqui vai ser utilizado em guerra. É verdade mesmo, que nem eu falei, né? Foi tanto usado na aviação civil quanto na militar. Na nossa segunda posição, a gente vai falar do coração artificial. O coração artificial foi um protótipo desenvolvido a partir dos anos 2000 pelo Dr. Aaron de Andrade, que era engenheiro eletrônico do Instituto do Coração, o INCOR, lá na USP.
A ideia dele partiu da necessidade de manter pacientes vivos enquanto aguardavam um transplante real. Isso então levou à criação do coração auxiliar artificial, também chamado de dispositivo de assistência ventricular. Com isso então, o Dr. Aaron ficou conhecido na medicina nacional como relevância técnica. E ao contrário do Dumont, né, ele registrou sua patente e com isso então, né, não sofreu com nenhuma polêmica. E a Encore, inclusive, detém a patente da tecnologia no Brasil e também em outros países. Só que mesmo com isso, né, houve dificuldade de financiamento público e também privado para poder, né, levar o projeto adiante. Então isso infelizmente, né, atrasou a sua produção em escala. O primeiro teste em humanos aconteceu em 2012 e até hoje o equipamento segue em desenvolvimento para se tornar uma solução acessível e também eficaz. Pô, os caras não dá grana pro negócio desse aí, é absurdo, né? E é pra salvar a vida, né? Pra tu ver, né, mano? Pô, salvar a vida e com certeza depois que a gente tivesse a patente, ia render muita grana pro Brasil depois também. Claro, já ia gerar outros inventos, né? Outras tecnologias e até desenvolver cada vez mais a medicina e também, né, a estrutura aqui no Brasil. Por causa que a gente vê que a gente precisa de vários equipamentos modernos, só que a gente não tem exatamente o que nem tu falou, né? A gente não tem essa contribuição, essa incentivo, né? Nem seria um financiamento, mas esse incentivo para continuar evoluindo. Outra coisa também é que vale destacar que o dispositivo brasileiro tem custo muito menor que os similares norte-americanos e também europeus, sendo então mais acessível para hospitais públicos, que é, né, o nosso SUS. Então, aí... Pô, não faz sentido, né? Os caras não botam uma grana. Verdade, mano. Na nossa terceira posição, a gente vai falar sobre o soro antiofídico. Este foi um invento lá de 1901, feito por Vital Brasil, que foi um médico cientista, imunologista e também pesquisador biomédico brasileiro de renome internacional. O cara tem até o nome do Brasil já no nome, ó. Loucura, né? E ao observar que o soro desenvolvido lá na Europa não era eficaz contra serpentes brasileiras, Vital então iniciou pesquisas para criar um antídoto, né, específico para as espécies nacionais. O soro foi produzido e distribuído por instituições de saúde pública, como o Instituto Butantan, no qual ele fundou. Você sabia disso? Não, então, eu ia falar até isso, porque o Butantan, hoje ele é se eu não me engano, né? Ele é o maior instituto do mundo nessa parte. Sim. Aqui teve investimento. Uhum. E aí o que acontece? Na época da pandemia, eles desenvolveram uma vacina. Exatamente isso, foram referência. Então, por exemplo, se investe nesse doutor que fez o coração ali, né? Uhum. A gente poderia, no futuro, ter outras coisas sendo desenvolvidas dentro de um instituto desse, né? Uhum. E mesmo tendo a sua patente registrada, o Vital enfrentou a resistência da comunidade científica europeia, que demorou, né, a reconhecer o valor do soro. Isso porque, que nem a gente falou, né, o soro dele não era eficaz contra as serpentes nacionais, os caras falaram, tu não tá sabendo aplicar não. Então o teu soro aí não vale muito a pena. Hoje em dia ele é muito usado no Brasil e inclusive no mundo todo e ainda, né, serve de base para diversos outros soros. Uma curiosidade é que além das cobras, o Vital Brasil também criou soros contra picada de escorpião e contra a raiva, ampliando ainda mais o impacto na medicina. Na quarta posição, a gente vai falar sobre o cinema 3D. O cinema 3D foi inventado em 1939 pelo brasileiro José Vicente de Barros, mais conhecido como José Vicente, e ele teve a ideia de dar profundidade às imagens do cinema, algo que na época era meio que inédito. José então desenvolveu um sistema rudimentar de projeção em 3 dimensões, onde nos primeiros testes ele usava cenas de natureza e animais para poder realçar ali a sensação de profundidade. Com isso então o José registrou a sua patente, mas o projeto não teve visibilidade internacional na época. E apesar, né, de ser pioneiro, o Brasil não possuía estrutura para desenvolver o sistema 3D em larga escala. E com isso outras empresas então acabaram refinando e explorando comercialmente a tecnologia. Puta que pariu, né? O Brasil sempre dando o passo pra trás, né? Sempre com a faca e o queijo na mão e enfiando a faca na bunda. Com isso, então, o cinema 3D moderno se baseia em tecnologias digitais, mas o conceito, né, de Vicente é considerado um dos precursores. Além disso, uma curiosidade é que o cinema 3D voltou, né, a ganhar força apenas nos anos 2000 com o filme Avatar. Tu viu o Avatar em 3D? Cara, eu não vi e eu vou falar um negócio aqui que vai deixar uma galera triste, tá? Meu Deus, só imagina. No Avatar 2, eu saí com 40 minutos. Eu não cheguei a ver eles indo pra água. Achei pior que eu nem vi esse filme de tanto que a galera falou que era ruim, mano. E o Avatar 1 eu assisti do lado do Lionel Pavan. Ó! Na época ele era governador de Santa Catarina. Caramba! E hoje ele é prefeito aqui de Camboriú, né? Verdade. Caramba, olha que loucura, mano. E na nossa quinta posição, pra fechar o vídeo de hoje, a gente vai falar do famoso e destemido, ou temido, né? Chuveiro elétrico, rapaziada. O chuveiro elétrico foi inventado em 1942 por Francisco Canhos Navarro. Ele, né, que estava insatisfeito ali com os banhos frios de inverno lá em São Paulo, decidiu adaptar, né, um resistor elétrico em um tubo para aquecer a água diretamente.
gratuitamente. Olha só a loucura, mano. Com isso, então, né, o Francisco registrou sua patente e o produto foi amplamente comercializado no Brasil. Mas a invenção não foi 100% aceita logo de cara, né? Pois foi considerada perigosa e houve até uma certa resistência em sua adoção, principalmente fora do Brasil. Tanto que eu acho que esse negócio só tem no Brasil, né? Então, inclusive dentro do Brasil ele é muito comum, né? A gente vê em quase todas as casas. Hoje em dia até algumas casas modernas já não tem mais, é o chuveiro a gás. Só que ele é muito usado nas casas brasileiras porque ele é muito prático e também de baixo custo. Porque você não precisa botar o gás, você não precisa fazer toda a tubulação na casa, é só trocar a resistência. Então, além disso, o chuveiro elétrico, né, é uma tecnologia praticamente exclusiva brasileira. Bem, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo que eu apresentei. Comente aí qual invenção que faltou. Também deixe o seu like, 1000 likes aí, né, Fabio, pra galera bater. Opa! E também se inscreva no canal e ative as notificações pra não perder nenhum dos nossos conteúdos. Tamo junto, valeu, é nóis!